vamos estudar a lição número 7, continuando o nosso assunto sobre o Sermão do Monte, que, como todos já sabem, mas não custa repetir, foi um sermão onde Jesus ele pega todos os ensinamentos, toda a lei mosaica e ele aperfeiçoa essa lei. Como assim aperfeiçoa, Diego? Nós já vimos que os fariseus, os escribas, naquela época, eles pegavam a lei e eles interpretavam a lei literal. Ou seja, estava escrito, então a gente fazia, não está escrito, a gente não faz. E isso gerava alguns problemas, porque eles davam lugar ao legalismo, que é você somente cumprir ali a lei sem pensar em cima daquilo, sem racionalizar em cima daquilo que estava escrito. Um exemplo bem interessante, foi o que nós falamos na semana passada, foi que tinha a lei do juramento, que dizia que se você jurasse por Deus, você tinha que cumprir. E se você não cumprisse, você sofria uma penalização. E aí o que eles faziam? Bom, então eu posso jurar, e aí se eu não jurar por Deus, se eu jurar por alguma outra coisa, então eu não preciso cumprir. Ou seja, esse é exatamente o problema do legalismo. Se eu jurar por Deus, eu tenho que cumprir. Então, se eu jurar por Deus, eu tenho que cumprir. Mas se eu jurar por alguma coisa que não seja Deus, então eu não preciso cumprir. E aí nós vimos que quando Jesus aperfeiçoa esse mandamento, quando Jesus aperfeiçoa essa lei, ele fala, olha só, não jura por ninguém, nem por Deus, nem pelo templo, nem por Israel, nem mesmo pela sua cabeça. Na verdade, a nossa palavra, a palavra do cristão tem que ser sim ou não, não tem que jurar. Quando você jura, já é porque você não tem credibilidade, nós falamos sobre isso. Então esse é o aperfeiçoamento que Jesus traz para a lei mosaica no Sermão do Monte. E hoje, na lição de número 7, nós vamos ver sobre vingança. Nós vamos ver sobre como que Jesus aperfeiçoou a lei da vingança. Para nós começarmos, abra sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus e nós vamos ler do versículo 38 ao versículo 48. Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao versículo 48. Que diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Bom, no nosso dia a dia, eu diria que é natural, ou é inerente da raça humana, e aí eu só posso falar raça humana porque eu sou humano, mas a gente pode até discutir isso, se é inerente a todos os seres vivos, mas é inerente à raça humana o sentimento de vingança. Não, Diego, eu não sou vingativo. Tá bom. É inerente à raça humana o sentimento de retribuição. Se alguém faz um bem para você, você faz um bem para aquela pessoa. Se alguém faz um mal para você, você faz um mal àquela pessoa. Quer ver como que isso fica muito claro? Pelo menos na minha visão, como que fica muito claro isso? Presente de aniversário. Foi meu aniversário 1º de janeiro. Aí a Oxo foi e me deu um presente. O aniversário dela é 31 de dezembro, ou seja, 1 ano depois. Não, tem que comprar um presente para a Oxo, porque a Oxo me deu presente de aniversário. Então tem que dar um presente para ela. E aí, se ela me deu uma blusa, eu vou procurar dar uma blusa para ela.
Eu não vou dar uma bolsa, que ela me deu uma blusa. Não estou dizendo que você faça isso pensado. Assim, não, ela me deu uma blusa, então eu vou dar uma blusa porque é o mesmo tipo, porque é o mesmo preço. Não, mas você fica na cabeça de que se ela me deu um presente, ela me deu uma blusa, eu vou procurar automaticamente dar uma blusa para ela. Mesmo que eu tenha dinheiro para dar algo mais caro que uma blusa, vamos dizer assim, uma bolsa, um celular, um computador, ou ainda que eu não tenha dinheiro para dar uma blusa, eu só possa dar uma xuxinha de cabelo, mas eu me esforço para dar uma blusa, porque é natural a gente querer retribuir as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins. Da mesma forma, se eu chego aqui na igreja e a hoje não fala comigo, não me deu bom dia, estava ocupada ali, ou teve um mau dia, dormiu ruim, está com o torcicólogo, está o famoso olho virado, não me deu bom dia. Eu guardo aquilo e aí no próximo domingo, não vou dar bom dia para ela, não deu bom dia para mim semana passada, então se ela falar comigo, eu falo com ela. Ela é estranha assim mesmo, então, se ela falar comigo, eu falo com ela, se ela não falar, também não falo. Ou seja, eu retribuo aquilo que ela fez. Isso, como eu disse, é inerente à natureza humana. Nós somos assim. Nós retribuímos as coisas. E qual é o problema de você retribuir as coisas? Aí entra a lição de hoje. Para a gente dar um spoiler do que há por vir, o problema de você retribuir as coisas é que quando nós retribuímos, ou quando nós temos esse pensamento, esse sentimento de retribuição, a gente automaticamente se distancia de sermos imitadores de Cristo. Como assim, Diego? Bom, não é surpresa para ninguém de que Deus não trabalha com retribuição. Deus não é retribuidor. Porque se ele fosse retribuidor, nós estaríamos condenados à morte espiritual para sempre. A morte eterna. Imagina se Deus fosse retribuir tudo que você já fez para ele, ele fosse te retribuir da mesma forma. Ele fosse te retribuir do mesmo modo. A gente estaria perdido. Porque o que a gente mais faz é desagradar a Deus. Fala. Mas é um pouco complicado. Tipo assim, é do nosso ser querer uma retribuição toda vez que a gente faz alguma coisa. Sim. Mas é bem complicado você não querer essa retribuição. Porque, mesmo que ela seja pequena, eu tenho experiência própria. Tipo assim, eu estou ajudando uma pessoa, estou ali tentando que ela seja melhor e tal, né? Estou ali tentando. Estou tentando tem anos. Chega uma hora que eu não, tipo assim, não dá mais. Sim. E a mínima retribuição, a mínima coisa que eu gostaria que a pessoa tivesse era pelo menos um obrigado. Normalmente ela não faz. Ela não faz. Isso, exatamente. Você descreveu o que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, passa com qualquer coisa. Por mais que você fale, não, mas eu não me importo, eu quero fazer o bem. Não, olha só, pelo menos uma vez na vida, você passou pelo sentimento de, poxa, eu dei um bom dia, a pessoa nem me deu um sorriso de volta. Dependendo do que seja, com quem seja, da proporção que seja. Por isso estou falando, a retribuição, o sentimento de retribuição, ele é inerente ao ser humano. Só que no momento que a gente dá espaço a esse sentimento de retribuição, no momento que a gente dá palco para que a gente alimenta esse sentimento de retribuição, a gente automaticamente se afasta da ideia de sermos imitadores de Cristo. Por quê? Porque Cristo não trabalhou com retribuição. Muito pelo contrário. A atitude de Jesus de se fazer como um homem, de vir ao mundo, de sofrer, morrer na cruz pelos nossos pecados, deixa claro que retribuição não faz parte do caráter de Jesus. Pelo contrário, o caráter divino revela o amor e não a retribuição. O amor incondicional, se bem que amor incondicional tem que ter umas aspas, porque Deus nos ama incondicionalmente, então Ele nos ama inclusive quando nós estamos pecando. Não, Ele ama o pecado, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, o amor de Deus é incondicional, sim, desde que você também... Ele é incondicional, mas ele tem um limite. Ele é incondicional no âmbito da salvação, ou seja, ele ama a todos em qualquer condição e ele quer que todos se salvem. Ele deu o seu Filho para que todos se salvem. Mas a partir do momento que você aceita a Jesus como seu Salvador e você passa a ser filho de Deus, aí o amor incondicional dele tem um certo limite de que, bom,
Não é agora vive do jeito que você quer porque eu te amo incondicionalmente. A gente tem que balancear isso. Mas isso não é assunto da lição. O que eu quero dizer é, quando nós alimentamos o nosso sentimento de retribuição, automaticamente a gente se afasta da ideia de sermos imitadores de Cristo. Por quê? Porque Cristo não trabalhou com retribuição. Deus ele não trabalha com retribuição. Como que a gente pode ter certeza disso? A própria morte de Jesus Cristo. Se Deus trabalhasse com retribuição, ele não daria o seu filho para morrer por mim. Porque ele faria, bom, o que o Diego fez de bom para mim? O que nós já fizemos de bom para Deus? Nada. Pelo menos não. Você pode, mas eu canto na igreja, mas eu dou aula na escola dominical, eu fiz alguma coisa boa para Deus? Discutível. Eu diria que não fiz mais que minha obrigação, porque quem fez primeiro foi ele. Veja bem, a retribuição não é que se alguém fez alguma coisa para mim, eu faço de volta para aquela pessoa. Então, quem fez, se eu hoje dou aula na escola dominical, é porque primeiro Deus me amou. E eu retribuo como, se a gente quer colocar dessa forma, e eu retribuo como trabalhar na obra dele. Mas primeiro ele me amou. E aí, se ele para me amar tivesse que esperar eu fazer algo para ele, eu nunca faria. Nunca teria o amor de Deus. Nunca teria o amor de Deus. Então Deus não trabalha com retribuição. Por isso, para a gente começar a discussão inteira, quando eu alimento o meu espírito de retribuição, eu automaticamente me afasto de ser imitador de Cristo. Porque Deus não é retribuidor. Tá tudo certo aí? A gente vai entrar no mérito de ser simples, de ser fácil, difícil, complicado. Isso aí não vem ao ponto. O ponto de partida é entender que alimentar um espírito retribuidor, alimentar o sentimento de retribuição, e aí a gente poderia colocar vingança, mas acho que retribuição é um eufemismo, né? Alimentar esse sentimento de retribuição automaticamente nos afasta de sermos imitadores de Cristo. Tudo certo aí? Podemos continuar? Certo. Letícia? Sim. Sim? Então vamos lá. Ok. Então, da onde surgiu essa lei que Jesus fala aqui no versículo 38? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. O povo sai do Egito. Moisés tira o povo do Egito, eles estão agora rumando a Canaã. Como nós já falamos aqui várias e várias vezes, e provavelmente vamos continuar falando, o povo sai do Egito escravo. E agora o povo era um povo, eles eram uma nação. Deus, através de Moisés, precisava preparar esse povo para que eles pudessem viver como uma nação. E isso incluía leis civis, leis morais, leis espirituais. Aqui a gente está falando especificamente de uma lei civil. Ou seja, como que o povo ia conseguir viver em sociedade e aí aconteceu alguma coisa, um fazia alguma coisa para outro, como que isso ia ser julgado, como que isso ia ser organizado, como que isso ia ser balanceado. Hoje, se eu faço alguma coisa para o Ivanô, ele pode chegar e me processar, se eu falar alguma coisa mal dele, você é um mentiroso. Eu afirmei que ele é um mentiroso. Ele pode me processar no tribunal civil e falar, olha só, eu quero danos morais, porque o Diego falou que eu sou mentiroso, eu não sou mentiroso. E aí eu tenho que provar que ele é mentiroso. Se eu não provar, eu perco o processo. E eu tenho que pagar, indenizar ele por conta dessa injúria. É uma lei que existe hoje, uma coisa super normal. Deus, através de Moisés, institui as suas leis civis para o povo de Israel. E uma das leis civis era a lei do talião. Talião. O que é a lei do talião? Talião vem do latim tex talionis. Lei lex, lei, talionis, talis, tal, idêntico. Ou seja, era a lei do idêntico. O que é a lei do idêntico? A lei do idêntico, ela dizia que se alguém fez um mal para alguém, esse mal teria que ser retribuído da mesma medida, da mesma forma. Há um entendimento errado de muitas pessoas de que quando a gente lê na Bíblia, olho por olho, dente por dente, se eu arranquei o teu olho, então se você arrancou meu olho, então arranca o teu olho. Se você arrancou meu dente, então arranca o teu dente. Se você matou meu filho, então eu mato o seu filho. Não, isso é uma libarda. Na lei mosaica não é isso que está. Pode ser isso que esteja escrito, mas não é isso que quer dizer.
O que isso quer dizer olho por olho e dente por dente? Isso quer dizer que quando acontecesse algum problema entre duas pessoas, a parte ofendida deveria requerer que a parte ofensora sofresse uma punição de mesmo grau da ofensa. Ou seja, se eu, por exemplo, eu botei o pé na frente para alguém cair, essa pessoa quebrou a perna, eu não poderia exigir, a pessoa não poderia exigir que fosse me quebrar a mão e a perna. Entende? A retribuição tinha que ser no mesmo peso, na mesma medida. Tinha que ser idêntica. Ou seja, se eu roubei alguma coisa, e eu tirei alguma coisa de alguma pessoa, eu não poderia ser morto por causa disso, porque eu não tirei a vida de ninguém. Eu roubei uma capa, eu roubei uma roupa, eu roubei um utensílio, eu roubei um vaso. Se eu rasguei a roupa de alguém, eu não poderia, a pessoa que teve a roupa rasgada, ela não poderia exigir que uma vaca minha fosse sacrificada. Porque são pesos diferentes. Olha só, eu rasguei a roupa. A pessoa quer que eu tenha uma vaca sacrificada. Veja bem, a vaca me dá leite, me dá carne, me dá couro, me dá um monte de coisa. E aqui eu sou uma roupa. O que essa pessoa poderia reivindicar é que eu tivesse a minha roupa rasgada ou que eu tivesse que dar uma outra roupa para ela. Veja bem, nada diferente do que existe hoje. Nada diferente. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a Fabiana estava andando de bicicleta na rua, rasgou a jaqueta de um cara. Não sei como ela conseguiu rasgar a jaqueta de uma pessoa. Né? Rasgou a jaqueta. A pessoa ela podia falar assim, olha só, eu quero outra jaqueta. Só que a jaqueta dele era velha já tinha algum tempo. Então, pela lei do talião, ele não poderia reivindicar a mesma jaqueta nova, porque a jaqueta tem muito tempo. Então, o que ele poderia reivindicar é que eu consertasse a jaqueta dele, ou que eu pagasse o valor depreciado daquela jaqueta. A jaqueta custou 100, ela tem 10 anos. Qual é a depreciação dessa jaqueta? E eu pago proporcional ao tempo de uso. Entendem o que é a lei do talião? Ou a lei poderia falar para rasgar dela? Oi? Seria alguma coisa que falava para Poderia, se isso satisfizesse ele, sim. Então rasga a tua roupa, você rasgou a minha roupa, rasga a tua. E a gente foi com a roupa rasgada. Assim, a lei do talião é que a consequência de um ato, a retribuição de um ato, ele tinha que ser na mesma medida. Ele tinha que ser na mesma proporção. Mesmo valor. No mesmo valor. Porque esse estava pagando mal com mal. aí é a vingança. Aí não dá, Tinha que ser no mesmo valor. Então, essa ideia de que no Antigo Testamento, se arrancasse um dente, arrancava o outro dente. Se arrancasse um... Não, olha só. Não é que... você teve... arrancou meu olho, então vem cá que eu vou arrancar o seu olho também. Parece até meio sádico. Senta aqui na cadeirinha, eu vou te amarrar e vou arrancar o seu olho. Não, não é isso. Teria que ser na mesma proporção. A gente pode ver isso em Êxodo capítulo 21, versículo 24. Êxodo capítulo 21, versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Versículo 25. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Ou seja, é a mesma medida, a mesma proporção, o mesmo valor. Tá? Isso era para balizar nada diferente do que nós temos hoje. Esse era o princípio de justiça da lei mosaica. Diego, mas como que hoje a gente fala, você fala para a igreja, ou a gente tem o entendimento de que quem faz a justiça é Deus, quem faz a justiça não é o ser humano, não é por nossas mãos, é por Deus e tal. Então hoje existe toda uma pregação de que, olha, não faça justiça a você mesmo, ore a Deus, entrega nas mãos de Deus e tal. Mas lá no Antigo Testamento, Deus fala para Moisés que tinha essa lei, que tinha que ser a retribuição da mesma medida. Parece uma coisa dos pesos das medidas, não parece justo. Veja bem, hoje nós vivemos no tempo da graça, eles viviam no tempo da lei. E lembre-se sempre, aquele povo que recebeu essa lei era um povo que tinha sido escravo por 400 anos. Eles não eram um povo civilizado, vamos dizer. É que civilizado da ideia de que eles eram um povo bárbaro, eles não eram um povo bárbaro. Mas eles não estavam, eles passaram 400 anos escravos. E agora eles saem escravos e
toma aí a sua liberdade. Eles não sabiam fazer, eles não sabiam como lidar. Eles tinham que ser preparados. Então, assim, o contexto é completamente diferente. A gente não pode querer pegar leis, principalmente as leis civis, a gente não pode querer pegar as leis civis de Israel e aplicar as leis civis de Israel na igreja em 2022. Porque não faz sentido. Tá claro até aí? Então, esse era o princípio de justiça da lei mosaica. Então, o povo de Israel, a justiça deles era que tinha que ser na mesma proporção, no mesmo valor, na mesma medida. Isso colocava um limite para que uma pessoa não tivesse, por impulso, impetrar uma vingança, vamos dizer assim, uma retribuição maior do que a ofensa que foi cometida. Era uma forma de controlar, deles terem isso sob controle de certa forma. Você está falando uma coisa? O importante nós temos em mente que essa lei de Êxodo capítulo 21, versículo 24, 25, 26, de forma nenhuma é um incentivo a uma vingança pessoal. Em nenhum momento, e isso que é o ponto de partida e tem que estar bem claro para a gente poder seguir, em nenhum momento Deus ele apoia ou ele incentiva a vingança pessoal. A lei do talião, a lei mosaica, ela não incentivava a vingança pessoal, mas ela tentava pôr uma balança entre ofensa e retribuição. Tá claro até aí? De novo, não era uma vingança pessoal. Isso não é uma base para vingança pessoal. Ok? Agora, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Entendemos que a lei mosaica, a lei do talião, para o povo de Israel era uma lei de retribuição, para tentar balancear ou trazer justiça para aquele povo, de forma a balancear a ofensa com a retribuição, com a pena e tudo mais. Aí a gente volta para o contexto de Jesus. Qual era o problema que Jesus estava tentando resolver naquela época qual era o fundo da mensagem que Jesus traz sobre não retribuir, sobre não ter a vingança? Os escribas e os fariseus, as pessoas da época, eles pegavam essa lei e eles levavam ao pé da letra, no sentido de que eles ansiavam, com base nessa lei, eles ansiavam pela retribuição de um dano. É como se mais ou menos eu fizesse assim, eu tenho um copo de vidro, estou bebendo um copo de vidro numa festa, e aí eu deixo o copo de vidro aqui no meio, e aí alguém fala assim: olha só, tem criança passando aí, tira o copo de vidro. Eu falo assim: não, deixa o copo de vidro, se quebrar, alguém vai ter que perder o copo. Ou seja, eles meio que aplicavam aquela lei de uma forma irresponsável. Eles aplicavam aquela lei, ou eles viviam de forma a usar aquela lei para se proteger, ao invés de se prevenirem. Quando, na verdade, se passar uma criança aqui e derrubar o copo, poxa, é criança, eu também tenho um filho. Eu não preciso aplicar a lei e falar assim: não, agora eu quero um copo. Não, olha só, acontece. Vai lá, olha só, não corre de novo e tal. Ou seja, eles não tinham a gente está dando um exemplo bem básico, que é quebrar um copo de vidro com criança correndo, mas no geral eles não tinham essa racionalidade a ponto de perdoarem, a ponto de relevarem, a ponto de entenderem que, veja bem, isso é uma coisa que pode acontecer, foi um acidente. Não, eles apenas aplicavam a lei de uma forma, de novo, sem racionalizar em cima daquilo, sem ponderar em cima daquilo. E era isso que Jesus estava mostrando para eles.
Olha só, não é porque está escrito olho por olho, dente por dente, que agora então o perdão não faz mais parte da sua natureza, que não faz mais parte da sua característica. Se tem uma lei então que me indica que eu posso retribuir, então automaticamente eu posso sempre cobrar a retribuição independente do que aconteça. Deus está falando, olha, não é assim. E é isso que fica para nós como cristãos. Esse é o aperfeiçoamento que Jesus traz em cima dessa lei. Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 19, como nós lemos, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O que Paulo está falando aqui, olha só, você não tem que buscar vingança, você não tem que buscar retribuição. Paulo está fazendo coro ao que Jesus fala. Olha só, você não tem que buscar retribuição. A retribuição não cabe a você. E o primeiro motivo pelo qual a retribuição não cabe a nós como humanos é porque nós não somos justos. Ainda que exista uma lei, ainda que existisse uma lei que tentava balancear ou trazer justiça às ofensas e às punições e às retribuições, ela mesmo assim não era justa. E isso serve para nós. Quando a gente tenta retribuir de alguma forma, por mais que a gente tenta ser justo na retribuição, a gente nunca vai ser justo. Porque a natureza humana, assim como é na natureza humana, retribuirmos o bem ou o mal, não é da natureza humana, não faz parte da nossa natureza o senso de a justiça plena. Talvez faça parte do senso de justiça, mas não a justiça plena. Ou seja, independente do esforço que você faça para retribuir com justiça alguma coisa, você nunca vai conseguir ser justo. E aí, quando você nunca consegue ser justo, você sempre vai ter um desbalanço. E aí o problema está no desbalanço. Por que o problema está no desbalanço? Porque na maioria das vezes, aí entra o senso de justiça, entra o senso de amor próprio, por aí vai. Na maioria das vezes, você vai pendar para o seu lado. Sempre que eu tentar ser justo, ainda que eu não consiga ser justo, eu vou pendar para o meu lado. Não é sempre assim? Você não sempre tenta puxar para o seu lado? Ah, mas eu sempre dei o outro lado, eu sempre pendo para o outro lado porque eu nunca pendo para o meu lado. Tá bom, você pode ser assim, mas a maioria das pessoas pendam para o seu lado. Se tem 2 balas, e tem 3 crianças, e eu tenho 2 filhos, olha só, uma bala com meu filho, uma bala com minha filha, outra bala você divide. Não, eu tenho 2 balas e tenho 3 crianças, né? Uma bala com meu filho e uma bala com minha filha, olha só, acabou a bala, infelizmente não tem para você. Você não vai pegar as 2 balas e tentar dividir em pedaços iguais. Ah, mas e se você não conseguir dividir? Você não consegue dividir 2 por 3 de forma igual. Alguém vai ficar com um pedaço maior. O pedaço maior vai ser com o meu filho. É uma coisa natural. Veja bem, isso não é uma coisa errada. É uma coisa natural do ser humano. O ser humano, ele é assim. O instinto de sobrevivência, talvez, não sei, mas você sempre tenta favorecer aquilo que está mais próximo de você. Você sempre tenta favorecer aquilo que está com você. Você está sentado no McDonald's, passa alguém pedindo uma comida. Você dá a sua comida para ele? Não. Ah, você quer uma comida? Tá, vou lá comprar uma comida para você. Aí você vai comprar o lanche mais caro para o McDonald's? Não, você vai comprar um Big Mac. Aí se a pessoa fala assim, pô, Big Mac, mas eu queria o... não sei qual lanche mais caro do McDonald's hoje. Aí você fala assim, pô, eu tô dando para ela estar escolhendo? Ela quer escolher? Então vejam que isso é uma coisa... Então, quando a Bíblia fala para nós deixarmos a justiça com Deus, é porque a gente só vai conseguir fazer justiça de forma justa, por mais pleonasmo que isso pareça, nós só vamos conseguir fazer a justiça de forma justa se essa justiça for feita por Deus. Tudo bem até aí? Sim ou não? Amém. Ninguém tomou café da manhã hoje? Sim ou não, pessoal? Vamos lá? Sim? Abra ainda sobre a justiça ser feita por Deus. Abra em Atos capítulo 17, versículo 31. Atos capítulo 17, versículo 31.
Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. A Bíblia fala aqui em Atos, e fala em outros lugares também, mas nós lemos a passagem em Atos, a gente pode ler também em Romanos, que há um dia determinado para que se faça a justiça. Ah, Diego, mas não é justo. Hã? Eu vou esperar isso tudo. Não é justo. Porque o negócio aconteceu agora, não sei quando Jesus vai voltar. E aí, um dia vai ter justiça? Não é justo. Esse um dia que vai ter justiça não é justo. Eu quero a justiça agora, mas por que você quer justiça agora? Às vezes, a gente quer justiça por algo que não vai trazer de volta. Que não vai conseguir retribuir. Um exemplo clássico é um assassinato. Um amigo meu foi assassinado. Estou revoltado com isso. E aí eu quero que essa pessoa agora, o assassino, que ele seja morto. Porque a gente lê olho por olho, dente por dente, não ele tem que ser morto. Tá, mas a morte dele vai trazer meu amigo, a pessoa que morreu de volta? Não vai. O máximo que vai acontecer é abreviar a vida dessa pessoa. E aí, se nós olharmos pelo prisma da salvação, do plano de Deus e tudo mais, o máximo que vai acontecer é encurtar o tempo de vida dessa pessoa. E talvez ela não tenha a oportunidade de fazer aquilo que Deus tem planejado para ela. Então, quando a gente fala, não, mas eu quero que a justiça seja feita agora, porque o dia determinado para a justiça é muito longo, de novo, a gente está colocando o nosso sentimento egoísta de que se eu sofri algo agora, eu quero a retribuição agora, o sentimento imediatista. E mesmo porque se a gente fazer, igual você deu o exemplo, né? Se a pessoa matou e você quer a justiça agora. Vamos supor, mesmo que a pessoa vai presa. Tem um caso que eu vi que foi assim, a pessoa foi presa, né? Que matou o outro, e depois que saiu, um parente da família foi lá e matou. Mesmo ele. Pagando, você não está satisfeito. Mas o que aconteceu? O que eu vi? Ele fez isso e ele acabou com a vida dele, porque agora ele tem que viver foragido. Ele agora está procurado pela justiça e ele vai ser preso. Então, não resolveu nada. Só piorou. Tem um ditado que diz assim: se um assassino mata outro assassino, eu já ouvi, eu não sei se é um ditado, mas eu já ouvi essa frase várias vezes. Se um assassino mata um assassino, o número de assassinos do mundo continua o mesmo. É lindo e maravilhoso, claro, mas eu não estou passando na pele. Assim, a gente tem que separar o que a gente entende como certo do nosso sentimento colérico ali da hora do momento. Existe um momento que você olha e você fala assim, olha só, passa a faca. Mas pensando friamente, faz todo sentido. Se um assassino mata um assassino, o número de assassinos no mundo continua o mesmo. Aí eu já vi falando, mas e se um assassino matar 2 assassinos? Então, a conta vai diminuindo, mas enfim. Foi uma piada para as pessoas rirem. Fala, Fran. Eu acho que tem muito a ver com um dos mandamentos, né, que Deus diz, não matarás, né? Porque quando a pessoa mata, quando ela tira a vida de uma pessoa, ela não só tira a vida de uma pessoa, mas ela faz alguma coisa com ela mesma. Não é a nossa natureza, não é a nossa natureza de tirar a vida de alguém, só Deus pode tirar essa vida. Então eu acho que é isso, né? Que tem muito, assim, não faz sentido, na verdade, não faz sentido. Tanto que para um animal, tirar a vida de outro animal é uma coisa natural, é o instinto dele. Mas para o ser humano, por mais que eles... E isso é interessante porque se você pegar, por exemplo, um policial, um militar, que matou alguém, ainda que ele esteja na posição de fazer aquilo, ou de poder fazer aquilo, isso traz um choque. E ele tem que responder. Ele tem que responder. Porque matou o cara. Porque aí entra também essa coisa do perdão, né? A gente tem que perdoar. Deus fala, a gente tem que perdoar. Qualquer coisa a gente tem que perdoar. E às vezes a gente pensa, não, o irmão pisou no meu pé, eu vou perdoar. Se não perdoar não vai pro céu, essas coisas, né? Isso. Mas tem muitos casos mesmo de assassinato, de violência contra
mãe, pai, filho, né? E entes queridos que eu acredito que seja um negócio muito doloroso para perdoar. Mas esse é um dos mandamentos de Deus. Eu acho que é aí que entra essa coisa da... até onde eu queimo a minha carne, né? Para poder perdoar esse ser humano. E nesses casos extremos, assim, esses casos bem complexos e delicados, é o tipo de coisa que você não tem como falar assim, eu faria isso. Não tem. Não tem como protocolar, Não né? tem. Só quem passou. Tanto que existe uma brecha na lei que são os crimes passionais, que você, não sei se é passional, mas que você tem a tua pena ela é mais branda, ela é mais leve, dependendo da circunstância. Então, sei lá, o marido chegou em casa, pegou a esposa traindo ele foi lá e matou o amante, provavelmente ele vai sofrer uma pena bem menor, claro, é o primário, blá blá blá, aquela coisa toda. Ele vai sofrer uma pena bem menor, bem mais branda, do que se ele tivesse premeditado e matado o amante 3 dias depois, entendeu? Justamente porque é o tipo de... esses casos complexos, esses casos mais pesados, assim, é o tipo de coisa que você tem como prevenir, você não tem como pensar, porque é muito do sentimento da pessoa. Cada um reage de um jeito. Sim. Mas no Antigo Testamento existiam, assim, no mundo, né? No Antigo, no Novo, hoje em dia, existem esses casos. Então, eu acho que, assim, da Bíblia mesmo, que a gente estava lendo, é que era realmente assim, as pessoas matavam sem dó nem piedade, né? Era dente por dente, foi por ele mesmo, ou não? Então, foi isso que a gente acabou de falar, né? Então... Não é que as pessoas matavam sem dó nem piedade. É porque ela não estava aqui na hora que você então não precisa explicar, cheguei atrasado. É porque a gente começou a aula literalmente falando desse ponto. Ok, tudo bem, então cheguei atrasada, perdi. Bom, tentando ser bem rápido, quando a Bíblia fala olho por olho, dente por dente, não é que se você for arrancar um olho, se você teve o olho arrancado, você poderia arrancar um olho. Mas sim era essa lei, que é a lei do talião, ou seja, a lei do idêntico, tali vem de idêntico no latim, era de que a proporção tinha que ser a mesma, não exatamente a mesma coisa. Eu peguei essa parte. Pegou? Então, como nós vemos em Romanos, existe um dia, Romanos capítulo 12, versículo 19, existe um dia determinado para que a vingança ocorra. E essa vingança vem da parte de Deus. Mas essa vingança vai demorar muito tempo. Tá, mas qual é a sua preocupação da vingança demorar muito tempo? A preocupação é que ela vai demorar muito tempo, ou a preocupação é porque você está irado, porque você foi injuriado, e você quer que a pessoa tenha, que a pessoa que cometeu a injúria tenha a mesma retribuição, ou sofra a mesma retaliação, ou que a sua vingança, o seu desejo pessoal de vingança, seja executado exatamente naquele momento. E nós vamos ver que, na verdade, não é que a gente está preocupado que vai demorar muito tempo, ou não é que a gente vai ter mais... Mas vai ser um dia só, mas aí Deus vai ficar cansado, mas aí vai ser uma fila longa, mas aí como vai ser? Será que vai dar tempo? A tua preocupação não é o futuro. A tua preocupação é de ver, a tua preocupação, a tua decepção é de ver que você sofreu uma injúria, que você sofreu um ataque, e aquela pessoa que cometeu a injúria, que cometeu o ataque, não recebeu a mesma coisa na hora. E aí, de novo, quando a gente percebe que isso é o verdadeiro sentimento por trás do desejo de vingança, do desejo de retribuição, ou seja, não é que eu estou preocupado com uma pessoa, que eu estou preocupado com a situação, não, estou preocupado comigo. Quando a gente reconhece isso, a gente automaticamente reconhece que nós estamos mais longe de sermos a imagem e semelhança de Cristo. Por quê? Porque Deus não age assim. Deus tanto não age assim que Ele reservou um dia para a vingança, um dia no futuro. Porque Ele sabe que a vida é um processo. Imagina se Deus agisse com a gente da mesma forma como nós queremos agir com as outras pessoas. Fosse pontual, né? Fosse pontual. Eu sofro uma ofensa, eu quero que o ofendido sofra a vingança agora, sofra a retribuição agora. Imagina se Deus nos retribuísse na mesma medida, na mesma proporção, no mesmo momento.
Ou seja, no momento em que você se afastou de Deus, Deus foi lá e atribuiu e executou a vingança, executou a retribuição no mesmo momento. Vocês lembram qual é a consequência para quem se afasta de Deus? Ou seja, para o pecado, qual é a consequência do pecado? Não existe nenhum vivo. Não, eu estou tentando lembrar o nome daquele casal que roubou e aí foi fulminado na hora, ele chamou o primeiro homem. Ananias Ananias e Safira. Não foi assim? Sim. Foi na hora. A Ananias e Safira foi a execução da pena foi instantânea. Mas você quer entrar nesse assunto? Eu espero que não, porque... Mas em nenhum momento Deus... Não, mas é possível, é isso que eu quero dizer. Pois é. É isso que aconteceria. Tá bom. É melhor não entrar nesse assunto. Uma outra história. Mas sim, é possível. Mas deixa isso na caixinha. Mas vamos supor, eu estou andando de bicicleta, que eu ando muito. E vem um carro e faz uma gracinha, faz um atropela, ou vem em cima de mim, eu fico muito irada, muito brava. E aí eu desejo, eu gostaria que fosse, eu faço, tomara que, sei lá, ele bata, ou aconteça alguma coisa. Bate e morra, Não, mas que o carro dele estraga. Pois é, essa daí, nem essa posso ter esse sentimento. Eu deveria, nem isso. Então, a gente falou sobre isso. Então, a gente falou sobre isso umas 3 ou 4 aulas atrás, quando a gente falou sobre a ira. E lembra que a gente leu um versículo que Paulo fala: irai-vos, mas não pequeis? Mas é difícil. Mas ninguém falou que é fácil. Isso entra no irai-vos, mas não pequeis. O teu primeiro sentimento, e aí é um instinto natural do ser humano, o teu primeiro sentimento é de que, vai, tomara que bata o carro também. Mas depois você fala, não, perdão, senhor, não bate o carro não. Vai na paz, aceita Jesus, encontra Jesus e se converte, para não fazer de novo. Entende? O teu primeiro sentimento, ele pode ser controlado, ele pode ser dominado pelo Espírito Santo, mas ele não pode ser extinto. O que eu quero dizer? Quero dizer que se o teu sentimento, se você é uma pessoa colérica, se o teu temperamento é colérico, você é uma pessoa imediatista, você é uma pessoa que, impulsiva, você pode controlar, mas você nunca vai deixar de ser impulsivo. Ou seja, o Espírito Santo pode te ajudar a controlar essa impulsividade. Só que ele nunca vai conseguir extinguir a impulsividade. Isso significa que, em alguns momentos, sim, você vai ter essa reação. Você pode controlar 99%, 99,99%, mas você não vai controlar 100%. E aí, o ponto principal não é você ser impulsivo. O ponto principal é o que você faz com a impulsividade. Entende? É o controle. É o controle. Você ser impulsiva, tudo bem. Mas quando você é impulsivo, o que você faz com a impulsividade? Você retribui? Você amaldiçoa? Porque quando você fala assim, tomara que bata o carro e quebre o carro todo, você está amaldiçoando, vamos dizer assim. Nós vimos na semana passada, nós lemos em Provérbios que Salomão fala, olha, da sua boca sai morte e sai vida. É claro, eu estou amaldiçoando e a pessoa vai lá e vai bater o carro. Não, isso aí não é assim que funciona. Mas, se alguém passa na rua e vê você desconjurando uma pessoa, você está dando testemunho de cristão? Não está. Então está saindo morte e vida espiritual, vamos colocar assim, né? Você não está dando um testemunho de cristão. Então, de novo, você pode se irar, você vai se irar. Você vai ser impulsivo, mas o que você faz com essa impulsividade? Entendeu? Por isso que nós lemos lá, irai e não pequei. Mas como que eu posso irar e não me pecar? Olha só. Como que você se ira, mas não peca? É exatamente isso. Você pode se irar, mas desde que essa ira não faça você cometer um pecado. Aí a gente leu lá no... Não lembro a passagem, que fala que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, briguei com a Fabiana toda, saí de casa espumando. No final do dia eu tenho que resolver. Dá um jeito. Tá difícil? Então vai dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas, fica sem dormir. Não consegue resolver, então fica sem dormir. Mas você não pode dormir. Né? O sol se pôr, passar o dia, você dormir. Você não pode dormir sem resolver o seu problema, porque senão ele vai crescer. Então aí é que entra o autocontrole do Espírito Santo, o controle do Espírito Santo sobre a sua vida. No dia que você deixar que o Espírito Santo controle mais a sua vida,
você vai conseguir dominar ou controlar a sua impulsividade para que ela não resulte num pecado, para que ela não resulte numa ação que você, na maioria das vezes, vai se arrepender depois. E aí, se você pegar uma pessoa normal, é claro que existem sociopatas e tudo mais, mas se você pegar uma pessoa normal, você vai ver que sempre que a pessoa toma uma ação impulsiva ou imediata, normalmente vem com arrependimento. Normalmente, se você perguntar para essa pessoa daqui a 10 dias, 5 dias, no dia seguinte, fiz besteira, me arrependi, não devia ter feito, mas já aconteceu. Independente da ação, às vezes você fala alguma coisa, às vezes você, né? Porque é a impulsividade. Ela corta a sua razão e você não consegue racionalizar sobre o que você está fazendo. Então, Deus ele separou um dia. E que bom que ele separou um dia. Porque se ele fosse instantâneo, se a vingança viesse na hora, ninguém estaria aqui. Porque todos nós cometemos um pecado, e o salário do pecado é a morte, e porque eu pequei, eu tinha que ter morrido. E aí, se Deus executasse a pena na hora, executasse a vingança, a retribuição na hora, então ninguém teria tempo para se salvar. Então, repara que, de novo, a gente não pode alimentar, não vou dizer que a gente não pode ter, mas a gente não pode alimentar o desejo de vingança instantânea, o desejo de retribuição. Porque sempre que a gente faz isso, a gente se afasta de ser a imagem e semelhança de Cristo. Porque Cristo não é assim. Porque Deus não é assim. Se tem uma coisa que Deus é paciente para retribuir. Paciente até demais, às vezes. E você fica assim, mas essa pessoa, como que Deus não deu um fim a essa pessoa? Como? Não, Deus é paciente, Deus ele espera, Deus ele dá tempo, Deus ele espera, ele dá mais tempo, até chegar a um ponto que não dá. E aí, sim, ele vai fazer alguma coisa, mas ele é paciente. Você quer falar uma coisa? Não, tô falando coisa não. Ah, tá. Pra não brincar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 30, diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Para nós passarmos para o próximo tópico, a vingança pertence a Deus. Não só a vingança, mas a retribuição. Não só a retribuição, mas a recompensa. E aí entra o ponto bom, né? Vamos dizer assim. A vingança pertence a Deus, a retribuição pertence a Deus, a recompensa também. Como assim, Diego, ponto bom? Todo mundo gosta de ser recompensado. É bom ser recompensado, né? Todo mundo gosta, faz bem. Você recebe aquele mimo, é recompensado pelo trabalho que você fez, o esforço que você fez. Só que a Bíblia diz que a recompensa também pertence ao Senhor. E também existe um dia de ter a recompensa. Isso significa que, da mesma forma como eu não posso retribuir aqui na terra, ou querer retribuir aquele que me ofende, eu não posso esperar a retribuição do bem que eu fiz. Eu não posso esperar a recompensa do bem que eu fiz. Onde você quer dizer com isso, Diego? Não, eu vou lá, eu vou para a escola dominical, eu vou dar aula, porque no final da aula todas as pessoas vão vir e vão falar que eu dei uma boa aula. E se não vier ninguém falar que eu dei uma boa aula? Não, eu vou lá, eu vou trabalhar na igreja, porque o pessoal lá da Conamad, eles estão observando, e aí daqui a um tempo o pessoal vai vir aqui, e aí vai... Não, e se não vier ninguém? Não, eu vou ajudar, e aí todo domingo, depois do culto, eu vou lá fazer o café, porque aí o Ivanor vai ver que eu estou fazendo café. Tá, e se ele não ver que você está fazendo café? A gente não pode esperar a retribuição, a gente não pode esperar a recompensa. Da mesma forma que a gente não pode aplicar a vingança, aplicar a retribuição, eu não posso, a retribuição, eu não posso esperar a recompensa. Porque ela pode não chegar. Existe um dia, tanto para a vingança, quanto para a recompensa. Quem vai executar a vingança é Deus, que o nome é justiça. Quem vai executar, entregar a recompensa é Deus, que o nome é justiça. Se a gente esperar a recompensa aqui, nessa vida, se a gente esperar a recompensa de um outro homem, uma pessoa, se a gente esperar a recompensa de uma pessoa, eu tenho dois problemas. Eu posso acabar com dois problemas. Primeiro, eu não ter a recompensa, que a pessoa simplesmente vai lembrar de recompensar ou não vai reconhecer para recompensar, e eu posso ter uma recompensa errada.
Alguém pode ser recompensado de forma errada? Você gosta? Não, Não. alguém pode. Ninguém gosta de ser recompensado de forma errada. O meu contrato de trabalho diz que eu tenho que ganhar X por mês. Se chegar no final do mês eu receber X menos 1, se eu receber 1 centavo a menos, não, 1 centavo a menos. Era para receber 1.000, eu recebi 999. Não, tá errado, eu quero. Mas às vezes é 1 euro, não, mas eu quero. É meu, eu quero. Então, se a gente não gosta de ser recompensado de forma errada, é um paradoxo. Se nós não gostamos de ser recompensados de forma errada, por que eu espero a recompensa vir de um ser humano que erra? A recompensa sempre vai vir errada. Pouco, muito, mas ela sempre vai vir errada, porque ela está vindo de um homem que erra. Aí eu volto no por que nós queremos a recompensa de um homem, mesmo que seja errado? Porque a gente quer alimentar o nosso desejo de a gente querer, de eu ser, de eu aparecer. É o sentimento egocêntrico do homem. Mas não tem mas aí também a gente não tem a motivação. Mas por que a tua motivação tem que ser recompensa? Não a recompensa, mas algo tem que ter para você fazer aquilo. Não digo só recompensa. Perfeito. Algo tem que ter, tem que existir uma motivação para você fazer algo. Concordo. Qual é a motivação de Deus de dar o seu único filho para morrer por mim? Que motivação ele teve? Que incentivo ele teve? Mas dele? Que incentivo ele teve? Incentivo externo. Porque se você está falando que você precisa de uma motivação para fazer algo, se eu preciso de uma motivação para ir fazer o café depois que acaba o culto, é uma motivação externa. Não é uma motivação interna. Tá, mas você trabalha porque você recebe. E você recebe. Sim, trabalho secular, sem dúvida. Você não vai viver. Sim, secularmente sim. Mas eu estou falando na igreja, espiritualmente. Qual motivação Deus teve? Que incentivo Deus teve? Que recompensa Deus teve para me amar? E entregar o seu filho por mim? Nenhuma. A Bíblia vai falar que ele nos amou primeiro. Então, a motivação seria nossa. Seria porque ele tem um amor. Então, porque ele nos amou primeiro. Pois é, mas aí há porque uma motivação também. Uma motivação dele, interna. Eu não acredito muito em motivação. Não, eu acredito na continuidade, de você ser constante, porque a motivação pode falhar. As pessoas falham na motivação o tempo todo. Então, eu preciso de motivação para estudar. Não é assim. Eu preciso de motivação para ir na academia. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas primeiro vamos ver na motivação. Veja bem. Deus teve uma motivação para enviar o seu filho para morrer por mim? Tá. A motivação dele foi o amor. O amor de quem? O amor que ele recebeu? Não. O amor que ele produziu. Então não teve um incentivo externo. Tá? Mas ele saiu dele próprio. Não teve um incentivo externo. Certo? Ok. Para eu fazer um café depois do culto, eu preciso de uma motivação? Depende. Preciso de uma motivação. Essa motivação pode ser uma motivação externa. Eu vou fazer o café porque alguém vai me recompensar pelo café? Não, mas pelo simples prazer, porque eu gosto. Então é uma motivação interna. Isso. Tá. Quando a gente tem uma motivação interna, a gente se aproxima da motivação interna de Deus de amar o seu filho. Certo? E aí chega no ponto de que a nossa motivação para fazer alguma coisa não pode ser a recompensa pelo aquilo que a gente fez. Quando a tua motivação para fazer algo é recompensa, a tua motivação ela automaticamente passa a ser externa. Você se motiva porque você é recompensado. Você recebe e por isso você faz. Quando na verdade você tem que fazer não porque você recebe. Você tem que fazer porque você tem que fazer. Mas Deus ele não amou o mundo porque o mundo amou ele. Ou Deus não amou o mundo porque o mundo ia louvar a ele. Deus amou o mundo. Tá, por exemplo, vamos supor, o que me motiva a vir à igreja é Jesus, é buscar a palavra de Deus, aprender de Deus. Porque eu gosto dele, porque ele me ama e eu amo ele. Tal. Mas agora, se eu for uma motivação por causa, vamos supor, é por causa do pastor, por causa da música, por causa da...
É exatamente Eu isso. não tenho essa. É exatamente isso o ponto, é isso que eu estou falando. A nossa motivação para fazer algo na igreja, a nossa motivação para fazer algo para Deus tem que ser uma motivação nossa. Não porque eu vou receber uma recompensa. Entendem? Mas aí, então há uma motivação, mesmo que seja Não, há uma interna. motivação, mas uma motivação interna. Isso, interno. Não, a motivação não pode ser uma motivação externa. A motivação não pode ser algo que você vai receber para você fazer. Não, você faz. Não pode ser esperança nos outros. Não pode ser esperança. Você faz porque você gosta ou você faz porque você quer? Livre vontade. Não espere recompensa. Porque existe um dia para ser recompensado. Existe uma pessoa para recompensar. E essa recompensa vai ser uma recompensa perfeita, vai ser uma recompensa 100%. Às vezes vem Uma recompensa justa. às vezes até vem sem a gente esperar vem de pontos que uma pessoa nem sequer imaginava a recompensa. Às vezes, porque é que eu recebi isto e eu não. Sim, mas também tem um ponto que eu já vi muita gente falando assim, não, eu faço porque algum dia vai voltar. Não, mas Então você acaba esperando. É a Né? lei do retorno. É a lei do retorno. Não, eu faço porque existe a lei do retorno. Eu não espero nada, mas um dia vai acontecer. Não, então você espera. Você espera que um dia aconteça. O ponto é, não espere. é fazer Não espere. aquilo que. A motivação ela tem que ser interna. A motivação, lembre sempre, nós temos que ser imitadores de Cristo. Então tudo que nós fizermos, tudo que nós sentirmos, toda a forma que nós agirmos, tem que ser como Cristo age, como Cristo agiu, como Cristo pensa, como Ele pensou, como Ele fez. Qual a motivação de Deus para amar o mundo? Nenhuma, Ele amou porque Ele é amor. E aí, com base nisso, eu quero entrar no que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. A motivação que Deus teve é o amor. Ele nos amou, independente do que aconteça, Ele nos amou e Ele fez. Ele não esperou recompensa, Ele não teve... A motivação dele é Ele mesmo. Quando nós fazemos alguma coisa, nós temos que fazer sempre olhando para Cristo. Sobre o que Ele faria. Sobre como Ele agiria. Porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Ah, Diego, mas ninguém consegue imitar Cristo. Tá, você tem que tentar. Ah, mas Cristo foi um homem perfeito sem pecado. Tá, mas você tem que... Não é porque você não consegue que você não tenta. Você tem que tentar. Essa é a luta diária. É você tentar ser imitador de Cristo. Se você vai conseguir, se você vai chegar perto, mas tem que tentar. Lembre-se que Deus ele só faz aquilo que a gente não pode fazer. Se você nem tenta, como que Ele vai te ajudar se você nem tentou fazer uma coisa? Deus ajuda, Ele não faz por você. Você tem que tentar. Você tenta e Ele te ajuda. Então nós temos que fazer aquilo como Jesus faria. E aí o primeiro exemplo que Jesus dá é: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ah, então é o famoso, então vou apanhar duas vezes? Apanha uma, vou apanhar outra? Não. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que no momento em que você oferece, você tomou na face direita, você oferece a outra face, você oferece a face esquerda, o que Jesus está querendo ensinar aqui, primeiro, é que você retribuir não vai resolver o problema. Se a pessoa me bateu, eu bato de volta. Aí me bateu de novo, eu bato de volta. E vai ficar bate. Não vai resolver o problema. Ou seja, retribuir a face não é você apanhar duas vezes. Retribuir a face é você tentar resolver o problema. A segunda coisa que Jesus está mostrando aqui é que quando você retribui a face, você está demonstrando um certo grau de perdão e relevância sobre aquela injúria. De novo, aqui, quando fala de dar outra face, não necessariamente é bater, né? É injúria como um todo. Quando você dá a outra face, você está demonstrando um grau de relevância e de perdão. Você está falando, tá, faz de novo.
Tudo bem. Ah, Diego, mas aí a pessoa me bateu de um lado, cometeu uma injúria, eu vou dar a oportunidade para que essa pessoa cometa a mesma injúria novamente? Tá, vamos voltar lá para Deus, para sermos imitadores de Cristo. O que Deus faz conosco todos os dias? É dar outra face. A gente peca, o que Ele faz? Tá, vai. Mais uma vez. Tá, vai. Mais uma chance. Tá, vai. Tenta de novo. A nossa vida é assim. Deus nos dá a outra face todos os dias. Fala. E o interessante é que aí entra que Deus tem um dia para recompensa e para vingança. Dentro desse processo todo, vai chegar uma hora, tipo, Deus dá outra face. A gente tem que dar outra face também. Mas vai chegar uma hora que vai haver, então, a justiça. Tipo, é uma chance, então, né? Que eu vejo. É um processo na vida todo, né? O processo da vida todo, o plano, né? O plano de salvação até chegar o grande dia que seremos recompensados ou a outra palavra. Recompensados ou penalizados. Ou penalizados. Isso. Quando nós damos a outra face, a gente está mostrando justamente esse lado de, tá bom, vai, de novo, vai, tenta. E é interessante que quando você dá a outra face, assim, a gente tem uma ideia de que a vingança é uma demonstração de força. Mas eu diria que a vingança é mais uma demonstração de fraqueza do que de força. Por quê? Porque quando você se abstém da vingança, você desarma o oponente. Você desarma outra pessoa. Quando uma pessoa faz uma coisa pra você e você dá outra face, você fala, não, tudo bem. A pessoa fica tipo... Porque ela já espera a vingança. Ela já espera a retribuição. Ou seja, quando você dá outra face, você desarma. A pessoa fica tipo... Mas como assim? Eu fiz e ela não retribuiu. Eu fiz e ela deixou passar. Bom, como assim? O que aconteceu? Aí vamos pegar isso e vamos trazer nosso relacionamento com Deus. É exatamente a mesma coisa. Quando Deus dá outra face, quando a gente comete um pecado, e Deus dá outra face, quando a gente comete um pecado, Deus fala assim, tudo bem, meu filho, mas eu continuo te amando. Aí a gente fica assim, mas como assim ele me ama? Mas eu acabei de fazer. A gente, quando estava estudando, eu lembrei do testemunho do Fran semana passada. Ele falou, mas eu sempre falei de Deus e agora ele está me respondendo, e agora, mas como assim? É outra face. É outra face. É exatamente outra face. Então, dar a outra face é exatamente o que Deus faz conosco todos os dias. Não é, de novo, dar a outra face não é apanhar 2 vezes. Dar a outra face é desarmar o oponente e falar, olha só, eu te amo. Tá atrapalhando, Lidiane, desculpa. Tem como ir lá pra dentro? Não tem como. Ela tá com sono, né? Aí no versículo 40, Jesus diz assim, tá claro da outra face? O que significa da outra face? Não é apanhar 2 vezes, não é ser bobão, não é ser frouxo, não, é ser forte e falar, olha só, tá bom, vai, vamos tentar de novo, mais uma vez, e é isso que Deus faz conosco todos os dias. Versículo 40, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, largue-lhe também a capa. Aqui nesse tópico, a gente tem uma questão judicial. Quando Jesus fala que ao quiser pleitear contigo, é como se fosse, o que quiser te levar para o tribunal, o que quiser te levar para um juízo. E aí é muito interessante, porque a gente fala sobre isso, então quer dizer que se acontecer alguma coisa, ao invés de levar para o tribunal, eu tenho que, Jesus fala aqui, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa, ou seja, alguém quer pegar minha veste, ao invés de levar isso no juízo, eu falo, não, toma a capa, toma a roupa, toma tudo e não vai procurar a tua justiça. É até um contrassenso você falar isso, porque muitos de nós, muitas vezes, já fomos ao tribunal. Você já abriu um processo contra uma empresa, por exemplo, é uma coisa mais
Um caso mais famoso, assim, você abre um processo e tal. Então está errado um crente abrir um processo? Como é que está errado? Mas o que Jesus está querendo trazer aqui não é você sobre ser certo ou errado o cristão abrir um processo contra alguém ou contra uma empresa, mas é dele tentar, de uma forma amigável, resolver o problema. Às vezes, a gente abusa de ter uma mediação para um problema. Às vezes o problema é tão pequeno, mas o nosso espírito de vingança, de tipo, não, vai ter que pagar, não, vai ter que fazer não sei o que, a gente busca a mediação por um problema que, na verdade, não é um problema. Assim, pra que você precisa? É meio que um oportunismo, né? É um oportunismo. O meu esposo, ele tem essa qualidade. Tipo assim, sempre que tem alguma coisa que é para entrar contra a justiça, eu falo, vamos entrar, não sei o que, vamos fazer isso. Ele, não, mas pra quê? É assim, eu vou me estressar, vou correr atrás. O que eu vou ganhar com isso? Então, tipo assim, tem coisas que a gente não vai ganhar. Pois é, o que Jesus fala aqui, olha só, faz concessão. Qual o resultado final? Aí você vai entrar numa briga, seja uma briga judicial, seja uma, né? Enfim, você vai entrar numa briga, você vai entrar numa discussão, numa coisa que pode crescer, uma coisa que pode dar testemunho. Tanto que Paulo fala só, tem algum problema? Chama os irmãos, resolve entre vocês. Mas a gente não, aí vai a público, aí bota mídia, aí bota não sei o quê, aí o mundo olha e fala assim, mano, os crentes não se resolvem. O que eu mais já ouvi falar é, não, os crentes não se resolvem entre eles. Como que é que resolver o problema dos outros? Se entre eles mesmo não tem problema. Para quê? Qual o ponto? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, aconteceu isso para a eleição da convenção, da Assembleia de Deus. Tinha um candidato, aí outro candidato, entrou na justiça para impugnar a urna, porque tinha que ter... E aí o pessoal fala assim, mas gente, para quê? Poder. Egocentrismo, a minha vontade, o que eu quero. Onde está Jesus Cristo nisso? Onde está a imagem e semelhança de Cristo nisso? Então eu tenho que ser um bobão, então eu tenho que ser um panacão, onde todo mundo faz tudo contra mim e eu não faço nada contra ninguém. Mas veja bem, a gente não acabou de ler lá que, em Romanos, capítulo 12, versículo 9, de que há um dia para a justiça, que há um dia para a retribuição, que essa justiça e essa retribuição ela vai ser justa, porque quem vai efetuar ela vai ser o próprio Deus. De novo, quando a gente busca alguma coisa aqui, imediatista, porque eu quero, a gente está cada vez mais se afastando de ser a imagem e semelhança de Cristo. Ainda sobre consequência ou vingança, no versículo 41, Jesus diz, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. O que isso quer dizer? O que quer dizer você, qualquer um que obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2? Isso aqui para mim acho que é o mais claro de todos. Quando Jesus fala, qualquer um que caminhar, que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2, Jesus está dizendo o seguinte, quando você caminha a primeira, você caminhou obrigado. Você caminhou porque alguém te obrigou. Quando que caminha a segunda, você caminha por amor. Você caminha por vontade própria. O que Jesus está falando, olha só, você está fazendo alguma coisa obrigado? Faça obrigado, mas depois você faz com amor. Nós não temos que fazer as coisas porque nós somos obrigados. Tem que fazer com amor. Existe uma diferença entre obedecer e agradar. Caminhar uma milha é obedecer. Caminhar 2 milhas é agradar. Deus ele não quer obediência, ou ele quer obediência, mas ele fica muito mais feliz com agrado. Deus fica feliz com a obediência. Ele quer filhos obedientes, mas ele fica muito mais feliz com agrado. Nós, quem é pai, todo mundo aqui é pai, você fica mais feliz com a obediência ou com agrado? Com agrado. João vai lavar a louça. Ele vai lavar a louça. Tudo bem, ele obedeceu. Mas se você chegar em casa no trabalho cansado e a louça estiver lavada, não é muito mais prazeroso? Ele faz. Aqui, para mim, assim, para mim é o caso mais claro o mais fácil, mais simples de entender.
obediência, obedecer e agradar. Alguém te obrigou a caminhar uma milha? Caminha uma milha, mas depois caminha a segunda. Porque quando você caminha a primeira, você não faz mais com a obrigação. Quando você caminha a segunda, você dá testemunho do amor de Cristo. Porque a pessoa fala assim, eu só chamei para caminhar a primeira, por que está caminhando a segunda? Eu só esperava que acontecesse a primeira, porque a segunda é o inesperado, é a surpresa, é a manifestação do amor. E aí, de novo, vamos colocar nossa relação com Deus. Não é tão bom quanto Jesus, e aí pode parecer estranho, mas não é tão melhor quando Deus te agrada ao invés de só te obedecer? Porque, claro, Deus não obedece a ninguém. Mas não é tão bom quando Deus faz o inesperado do que quando Deus só faz aquilo que você espera? É o mesmo sentimento. É muito melhor você agradar do que apenas obedecer. Você queria falar uma coisa? Eu queria dar um exemplo de uma colega na creche. Quando eu trabalhava na creche, a gente tinha os bebês e as crianças maiorzinhas até 2 anos e meio. E a gente estava sozinha, eu e ela. A gente estava, eu, ela e mais uma colega. Aí a gente falou assim, olha, a gente conversando, né, fazendo o plano do dia, falando, olha, você troca a fralda dos bebês e você troca a fralda dos maiores. Aí tá, beleza, aí chegou a hora, né, de trocar a fralda e tudo mais, só que creche, né, uma corrida danada, então... Aí essa minha colega, que a gente combinou de fazer isso, ela foi primeiro trocar a fralda. Aí quando eu voltei de resolver alguma coisa que eu tinha que resolver, ela já tinha trocado todas as crianças. E eu falei assim, nossa, mas... Eu fiquei tão sem graça com o amor dela, né? Com essa coisa de falar assim, não, você estava resolvendo lá, então eu estava aqui, então eu já troquei todo mundo e tá tudo bem. Sem discussão, sem nada, tá tudo bem. Fez, passou, deu, próximo. Passou e pronto. E ela fez realmente como. Né? Então, é raro isso. Ainda mais no trabalho pesado de creche, de levantar criança, de trocar fralda. Mas foi uma coisa tão especial que te marcou. Sim. Então, agora vamos pensar assim, quando a gente faz com Deus, entendeu? Tipo assim, não seria tão bom se a gente fizesse isso com Deus o tempo todo, né? Se a gente gosta quando façam com a gente, né? O mesmo, da mesma forma que você fica feliz, Deus fica feliz. O outro fica, todo mundo fica feliz. Versículo 42. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Aqui Jesus está falando sobre bondade, sobre você desapegar, sobre você, alguém está precisando, dá, empresta, deixa. Se você tem condição de dar, de emprestar, é porque você não precisa. E aí, é muito interessante porque às vezes a gente tem a condição, sei lá, alguém precisa de uma camisa. Eu tenho 5 no armário. Então eu fico, camisa. Mas eu gosto dessa, eu gosto dessa, eu gosto dessa, eu gosto... Não vou dar uma camisa, mas você veste 5 camisas ao mesmo tempo? Não, só visto uma. Então por que você não dá outra? Não porque eu gosto, não é porque foi minha mãe que me deu, mas é porque foi presente de... Tá, mas são 5, você só usa uma de cada vez. E dá tempo de lavar, secar e você usar outra. Por que você não dá? Não é. Aí, vamos voltar para Deus. Por exemplo, para analogia com Deus e com Jesus, ele deu seu único filho. Ele não tinha 2, deu um e ficou com o outro. Ele deu um único. Entenderam? Às vezes a gente tem 5 e não quer dar um. Às vezes você não quer emprestar algo que vai voltar. Deus deu um único, não tinha outro. Vamos colocar assim, durante 33 anos, Deus ficou sem filho, sozinho, ele não tinha outro. O Espírito Santo não é filho, é o Espírito Santo. Ele só tinha um, e ele deu um único. E eu não posso dar o que eu tenho dobrado? Não estou nem falando de dar o que você não tem, porque se você não tem, você não pode dar, você só pode dar aquilo que você tem. Né? A paz, para quem pode dar a paz. Eu trabalhei com um cara que ele, quando estava comigo junto, chegava e falava assim, a paz do Senhor. Ele perguntava, tu tem paz para dar? Porque só pode dar a paz aquele que tem só pode dar a paz de Deus, a paz do Senhor, aquele que tem a paz do Senhor. Então, se você pode dar, é porque você tem para dar.
Mas a gente não dá, porque a gente fica, mas se eu der, eu vou ficar com menos um. Não, olha só, Deus, ele deu aquilo, o único que ele tinha. Ele não tinha 2 filhos, ele só tinha 1. A gente, eu com 2 não daria 1. Ele com 1, deu 1 que ele tinha. Quer falar uma coisa? Não? Quer falar uma coisa? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 19, versículo 7. Provérbios capítulo 19, versículo 7. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Aqui tem um exemplo muito claro, e uma vez conversando com o Vanô, a gente falou exatamente sobre isso. Tem muita gente que fala assim, tem que ajudar as pessoas e tal, e ajudar o necessitado. Tá, mas tu vai ajudar com o quê? Se tem um mendigo na rua, vamos pregar para os mendigos. Vamos lá pregar para eles. Tá, mas ele vai continuar com fome? Você consegue ouvir alguma coisa quando está com fome? Você consegue fazer alguma coisa com... Às vezes a gente sabe que você chega... Não, a primeira coisa que eu preciso é de um banho. Aí você vai, não, deixa eu tomar um banho. Você toma um banho e fala, agora eu posso fazer qualquer coisa porque eu tomei um banho, porque eu comi. Por que um mendigo, então, ele tem que primeiro ouvir a palavra de Deus para depois você dar um banho e uma comida para ele? Por que a pessoa que está necessitada, primeiro ela tem que ouvir um sermão sobre como ela tem, o que ela tem que fazer para ela não ficar necessitada de novo, para depois você fazer, né, sei lá, a pessoa está com uma dívida, chega para você e fala assim, eu estou com uma dívida e tal, eu preciso de 5 euros para pagar minha dívida. Aí você fala, tá, eu vou te dar os 5 euros, mas primeiro, olha só, dá os 5, depois você ensina educação financeira para a pessoa, controle orçamentário para a pessoa. Mas primeiro você resolve o problema. Um mendigo que está com fome, que está sujo, ele precisa de Jesus? Precisa. Ele precisa ouvir a pregação? Precisa. Mas primeiro ele precisa de comida e de banho. Depois que ele tiver comida e banho, aí você prega para ele. Então, eu não sei o nome da igreja, tem uma que eles vão, acho que é domingo, não sei se é domingo ou sábado, que vão na porta falar de Jesus. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Pois é, meu esposo fica mirando. Aí ele fala assim, por que não bate na porta e pergunta o que a pessoa precisa? O que a gente está precisando? Ninguém bate na porta. Pode ser. Né, e pergunta. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu penso que é errado, às vezes também eu penso que não. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra mesmo de Deus. Está precisando de alguma... Sim, sem dúvida. O ponto é de você... Porque às vezes a gente tem a atitude de eu vou te ajudar, mas primeiro tu vai me ouvir. Isso. Eu vou fazer, mas primeiro senta aí. Aí de novo, analogia com Deus. Quando Deus chegou para te salvar e falou assim, eu vou te salvar, hein? Eu vou enviar meu filho para morrer por você. Mas antes, deixa eu falar para você tudo que eu penso de você. Foi assim que Deus falou? Não foi. Ele falou, olha só, tá aqui meu filho, se salva. Se salvou, tomou banho, barriga cheia, tá quentinho, tá feliz. Agora vem cá que a gente vai ter uma conversa. Olha só, você não pode seguir assim, existe o pecado e tal, não sei o que. É isso que Jesus está falando. Não é essa atitude da gente falar, porque quando você fala assim, eu vou te ajudar, mas senta aí que tu vai ouvir, você não quer ajudar, você quer falar. Só que para a pessoa te ouvir, ela tem que te ajudar, você tem que ajudar, você tem que dar a retribuição, aí entra lá na retribuição, motivação e tudo mais. Então, na verdade, você não quer ajudar, você quer julgar a pessoa, você quer botar para fora, você quer falar alguma coisa, e a forma da pessoa de fazer a pessoa te ouvir é você prometer que você vai ajudar ela. Mas não é eficiente. Não é assim que Deus faz conosco. Deus, primeiro ele ajuda, primeiro ele envia o seu filho para morrer por nós, depois que ele enviou o seu filho, aí ele te traz e conversa com você. Para nós terminarmos, no versículo 44, no versículo 48, Jesus diz assim, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito. Primeiro, do versículo 42, do versículo 43 ao versículo 47, Jesus fala sobre amarás. No versículo 43 diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo.
Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu acho que isso aqui não precisa nem de explicação, né? Assim, amar o inimigo, você tem que amar ao próximo. Independente se o próximo é próximo, muito próximo ou distante. Amar o próximo. Não é porque ele é seu inimigo que ele não deixa de ser o seu próximo. Alguém tem alguma dúvida sobre amar os inimigos? Eu acho que é um consenso comum. E aí, para a gente terminar, no versículo 48 diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aí alguém pode falar assim, mas é impossível. Como que a gente vai ser perfeito como Jesus? Como que a gente vai ser perfeito como Deus? É impossível, uma coisa inatingível. Não, não é. Como assim não é, Diego? Não estou entendendo. Olha só, não é difícil ser como Jesus. Não é complicado ser como Jesus. É difícil ser como Jesus. É simples ser como Jesus. É só você amar as pessoas. É só você fazer como ele faria. O problema é que a gente olha como Deus faz e a gente fala assim, não, eu não vou fazer porque... Mas você não vai fazer por conta da sua natureza, por conta das suas atitudes, por conta do que você pensa. Você tem as ferramentas para fazer. É como se alguém chegar para você e falar assim, olha só, tá aqui todas as ferramentas para você construir um prédio. E você fala assim, mas eu não sei construir um prédio. Tá, eu sei que você não sabe, mas tá aqui o manual, tá aqui as instruções, tá aqui as ferramentas. Vai, constrói o prédio. Não, mas é muito difícil. Não, é só, tá aqui, é só você olhar e você fazer. E aí a gente coloca o empecilho de que eu não consigo construir um prédio. Eu não consigo montar um púlpito, que é muito difícil. Não, olha só, tá aqui o prego, tá aqui o martelo, tá aqui as instruções, você prega e você vai conseguir. E a gente fala assim, não, mas é exatamente isso. Deus ele fala, olha só, tá aqui, do capítulo 5, do versículo 38 ao versículo 47, tá aqui as instruções, é só você fazer isso. Mas a gente coloca o empecilho de falar, não, eu não consigo. E Deus está falando, olha só, você consegue. Você consegue ser perfeito como eu. Claro, a gente não está falando perfeição de sem pecado, a gente está falando perfeição de amar, perfeição de perdoar, perfeição de não obter a vingança, de não alimentar a retribuição. A gente consegue. Jesus ele mostra como. Ele mostrou como. Só que para a gente poder fazer isso, a gente tem que se esvaziar do que eu quero. Para você ter um copo cheio d'água, você quer colocar guaraná no copo, você não vai conseguir colocar guaraná no copo se o copo estiver cheio d'água, você tem que tirar a água. Ou você joga a água fora, ou você coloca guaraná na água, no copo, até que a água transborde e fique só guaraná. Mas tem que sair a água para entrar o guaraná. Para eu atingir a perfeição de Cristo, para eu atingir a perfeição de Jesus, eu tenho que me esvaziar de mim para que Jesus esteja dentro de mim. Para eu poder atingir a perfeição, atingir a santidade, para eu poder fazer tudo isso que Jesus falou para os escribas e fariseus fazerem, primeiro eu tenho que tirar os meus desejos, tirar as minhas vontades, para depois as vontades de Jesus, os desejos de Jesus, através do Espírito Santo, entrem em mim. E aí é uma tarefa que demanda tempo, demanda sacrifício, mas é possível. Às vezes a gente acha que não é possível. Não, é possível. É possível sim. Basta que eu me esvazie de mim. Aí é onde entra a dificuldade. Às vezes a gente não quer se esvaziar de nós mesmos. A gente prefere a vingança imediata, a gente prefere a retribuição na hora do que aguardar o dia da retribuição. A gente prefere a recompensa agora do que aguardar o dia da recompensa. Eu prefiro a recompensa, como nós falamos, a recompensa injusta de um homem do que esperar a recompensa justa de Deus. Mas aí não significa que Deus não vai recompensar. Não significa que Deus não vai executar a vingança. Significa que eu quero agora, não que Ele não vai fazer. Se nós deixarmos o que nós queremos de lado e fizermos o que Deus vai fazer, o que Deus quer ditar a forma como a gente vive, a gente vai conseguir. Mas aí precisa eu me esvaziar de mim e me encher dele. E é aí que está o segredo. É possível, desde que eu me esvazie de mim e me encha dele. Essa deve ser a nossa busca. Essa deve ser a nossa luta diária. Por isso que a gente fala que é matar o nosso eu todos os dias. Porque todos os dias eu tenho que acordar e falar assim, não, Diego, você fica aqui e eu vou somente com Jesus. Cheguei em casa, Diego, você fica aqui, eu vou somente com Jesus. Essa tem que ser a nossa posição todos os dias. A partir do momento que a gente se esvaziar de nós e nos enchermos de Cristo,
nós vamos conseguir fazer tudo isso e sermos, como diz no versículo 48, perfeitos como é perfeito o nosso Pai. De novo, perfeito não é sem pecado, perfeito no sentido, no âmbito de ações e sentimentos.